Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira web palestra para professores. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui nessa nossa palestra. Antes de chamar o Cássio, antes de chamar o Chico aqui também, ele vai dar uma palavrinha para a gente logo no começo. Eu queria avisar que logo abaixo aqui da nossa transmissão, você pode colocar o seu nome, mandar uma mensagem aqui para a gente. Durante a apresentação, o Cássio vai me chamar, no final também a gente vai fazer as perguntas, sugestões que vocês queiram mandar para ele. Se você estiver assistindo pelo YouTube, você pode também colocar no chat que chega aqui para a gente, também o Cássio vai ler e a gente vai, sempre que possível, poder interrompê-lo e fazer as perguntas para vocês, tá? Não queria me alongar para a gente começar logo, então queria dar um alô para o Chico e para o Cássio que estão aqui com a gente. Chico, Cássio, boa tarde, bem-vindos. Oi, Atilinha, boa tarde. Boa tarde a todos os professores, todos os gestores que estão com a gente nessa tarde de quarta-feira. Muito bacana ter a oportunidade de falar com professores. É uma coisa que me emociona e que me deixa muito satisfeito de ter essa oportunidade. Boa tarde, Cassiel. Boa tarde, Atila Maia. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Saudades, hein? Hoje faz aos professores que estão nos assistindo, que não conhecem a EME. A EME é uma empresa parceira da sua escola, onde você trabalha. Nós estamos localizados em Campinas. Eu e Cássio, juntamente com a Carla, somos sócios da EME, e mais do que sócios da EME, somos apaixonados pelo que fazemos. O Cássio preparou essa palestra, como ele sempre prepara tudo que ele faz, com muito cuidado e muita paixão, porque a gente é apaixonado pelo que faz, e vocês também certamente são. Então, eu queria dizer que é um grande prazer ter com todos os professores do Brasil inteiro nos assistindo agora, e vão assistir uma palestra muito especial falando sobre o papel do professor no relacionamento remoto, né, online com os alunos e famílias que vocês estão vivendo, e que o Cássio, que é dono de escola, é professor de física, trabalha com marketing, e é digital, e é pai de aluno, e é meio louco, tem muito louco no bom sentido, obviamente. Eu sempre brinco que ele é mosca branca, porque ele reúne, além de todas as funções, o talento e a capacidade de comunicação e de sensibilização que eu invejo. Então, tem uma grande palestra. Cassião, arrebenta, Atilenha. Na condução aí, as perguntas são sempre muito bem-vindas. A gente sempre tem usado, né, Cássio, esses depoimentos, essas perguntas para nos balizar no caminho que a gente está correndo nesse novo mundo. Então, boa palestra, bom ter todos vocês conectados conosco. Cassião, a bola é com você agora. Grande abraço. Abraço. Boa reunião, Cassião. E olha que bacana, né? Nós estamos aqui com gente de São Paulo, do Paraná, do Pará, de Minas Gerais, estou olhando aqui, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de Pernambuco de novo, do Pará, do Espírito Santo, olha que legal. Muito obrigado, é um desafio muito grande a gente falar com professores e falar da realidade que a gente está vivendo num país tão grande, ainda mais com a presença de professores espalhados pelo país inteiro, aí, o que nos deixa muito feliz e, ao mesmo tempo, é um grande desafio, porque apesar da gente estar vivendo uma situação comum, que é a situação de isolamento, de pandemia, a gente tem realidades diferentes em diversos locais, né? Realidade com escolas diferentes, com características diferentes, com públicos diferentes. Mas o que eu vou procurar falar nessa palestra são coisas que servem para qualquer professor, coisas que servem para qualquer escola. Eu vou pedir agora para o Nenê, que está aí no corte da câmera, para colocar a minha tela para vocês, porque o tema da nossa palestra hoje vai ser o papel do professor no relacionamento online com alunos e famílias. Então, nós vamos falar especificamente do relacionamento do professor com alunos e famílias dentro do ensino online, né? O que a gente precisa pensar quando a gente fala em ensino online. Esse é o tema da nossa palestra de hoje. E a gente para a gente começar essa discussão, primeiro a gente precisa entender em que mundo a gente está vivendo.
né? E como que nós chegamos até aqui? Porque, na verdade, tudo começou, de repente, começou de uma hora para outra. Para vocês terem uma ideia, eu estava numa viagem de 15 anos dos meus filhos gêmeos, Theo e Júlia, quando estourou no mundo inteiro a questão da pandemia. A sensação que eu tive, e acho que é a sensação que você que está aí do outro lado também teve nesse momento, foi da gente, de repente, estar num sofá e ter dado um pequeno cochilo nesse sofá, e nesse cochilo começou a ter um determinado pesadelo nesse cochilo durante esses poucos momentos. O primeiro pesadelo que passou na nossa cabeça foi que a gente estava perdido, estava no mundo de Lost, um avião tinha caído numa ilha e a gente não sabia o que estava acontecendo naquela ilha, o que a gente estava fazendo lá, como que a gente ia sobreviver naquele mundo e tudo mais, e de repente mudou o nosso pesadelo, o pesadelo veio para um pesadelo no estilo Walking Dead, com vírus, onde eles corriam atrás da gente, a gente tinha que se proteger das melhores maneiras possíveis, as pessoas começaram a ficar isoladas, e aquilo ali começou a tomar um corpo e um medo na sociedade como forma geral, a gente principalmente, não só na questão particular, como na questão familiar também, a proteção da família, né? Gente morrendo daqui, morrendo para lá, coisa que parecia que estava muito longe, né? Estava lá na China, de repente, no Brasil, com uma força, nem a gente acredita. Ou melhor, que esse pesadelo não era um pesadelo. Esse pesadelo era o mundo real. E esse pesadelo, ele se torna mais forte, mais preocupante para nós educadores, para nós que amamos a educação, quando a gente percebe que aconteceu isso daqui. Ou seja, que os alunos, me arrepiou agora, mas que os alunos e o professor foram apagados da sala de aula. A sala de aula, que era um ambiente de troca, um ambiente vivo, uma escola que era viva, agora não se passava de um prédio cheio de tijolo, cheio de concreto, algumas plantas, mas ela estava lá sozinha. Aquele ambiente de vida não estava em férias, aquele ambiente de vida, ele estava simplesmente fechado. E a gente acordou para a vida real e a gente viu que era isso que estava acontecendo. E, de repente, nós, como professores que somos, a gente percebeu que a nossa casa tinha que mudar. O nosso ambiente, que era antes um ambiente de privacidade, era um ambiente familiar, era um ambiente de resguardo, de repente, nesse ambiente, ele se transforma naquilo que muita gente chama da escola digital. É a gente, ao invés de estar dando aula para os alunos, a gente passa a dar aula por um computador com os alunos, sim, do outro lado, mas através das ondas virtuais. E a nossa casa, ela se transforma em um pedaço da escola. Eu falo um pedaço da escola, porque sempre quando a gente pensa no ensino remoto, que não é um EAD, né? Eu gosto de falar que é um ensino remoto emergencial. Não é isso que a gente, como professores da educação básica, acredita em termos de educação. A gente acredita nessa relação olho no olho, relação mais próxima, relação professor-aluno. Mas não, a gente estava num outro ambiente. E do outro lado das ondas virtuais, nas casas da maioria das famílias, também houve uma mudança muito grande. A escola digital, que hoje é a maioria, na maioria dos casos, a casa do professor, ela começa a entrar na casa das famílias. As famílias também mudam a sua casa e transformam a sua casa num ambiente de escola. Então, a escola, agora, ela tem 2 ambientes distintos, não está mais no mesmo ambiente. Ela está parte do ambiente, está na casa do professor, parte do ambiente
está na casa das famílias. E mais do que isso, agora a gente passa a dar aula, e isso é uma coisa importante quando a gente pensa em relacionamento com as famílias, a gente passa a dar aula não só para os alunos, a gente passa a dar aulas para as famílias. Por quê? Porque a escola é a única empresa que hoje está entrando na casa das famílias. É a maioria das empresas que a gente pensa, que entrega comida, que lava carro e tudo mais, chega até a porta da casa. Entrar efetivamente dentro do lar, dentro do ambiente, é só a escola que está entrando. E está entrando junto com a família está ali dentro. É verdade que muitas vezes o que a gente mais espera da família como professor, principalmente para quem dá aula para educação infantil e ensino fundamental 1, é que a família realmente quer, a gente precisa da família junto. Porque não dá para deixar uma criança num computador sozinha com o professor. O Nenê, que está agora no corte, estava falando antes de começar essa live aqui, ele estava falando que há 2 semanas a filha dele, que está no 4º ano, ela está tendo aula online. E que as crianças deixam o microfone desligados e fica aquela bagunça, não consegue ter organização. Por quê? Porque depende da parceria, a gente depende da família junto. E nem sempre a família está disposta a estar junto da criança. A maioria das famílias ligam o computador, deixa a criança lá na frente do computador e vai fazer outras coisas. Inclusive, eu já tive relatos aqui das escolas parceiras de problemas sérios que aconteceram em aulas de professores, quando o pai deixou a criança lá com o computador e a câmera ligada e esqueceu. E, de repente, a mãe começa a aparecer de toalha, de calcinha, de sutiã na câmera e, ao mesmo tempo, isso está aparecendo na aula. Quer dizer, olha só a que ponto a gente chegou. A gente chegou no ponto da privacidade ela se tornar pública. Não só do lado do aluno, como também do lado do professor. Eu estou agora, por exemplo, aqui em casa, eu estou dentro de um ambiente que é um guarda-roupa, né? Isso daqui é um guarda-roupa, que é o ambiente mais seguro da casa, mas nada impede do cachorro vir latir, do meu filho vir me chamar, da minha esposa gritar alguma coisa, enfim, a privacidade ela se tornou pública agora nesses momentos em que a gente está dando aula online. A verdade é que a gente precisa firmar uma parceria muito forte com essa família, com as famílias e com os alunos. Para que a gente consiga firmar essa parceria, para que a gente consiga ter esse respaldo de aluno e de família dentro do ambiente de aula online, olha, é triste o que eu vou falar agora, mas, infelizmente, depende muito mais da gente do que deles. Porque a família entende que isso é responsabilidade da escola. A família fala, eu estou pagando, então isso é responsabilidade da escola. E é duro a gente tirar isso da cabeça deles. Então, cabe a nós, insistentemente, com muita comunicação, com muita paciência, muitas vezes usando os próprios alunos como fonte de informação, aquele recado indireto para o pai, né? Que a gente tem que conversar com a criança para falar, olha, pede para o seu pai estar junto da gente, pede para o seu pai acompanhar, chama o seu pai para ver como, ou sua mãe para ver como está legal aqui. A gente precisa insistir muito nisso. E, infelizmente, isso não tem como mudar. Né? Não tem como mudar, por quê? Porque é a criação de uma cultura. Nós estamos vivendo uma situação que nunca foi vivida antes. Nós não temos na história nada, absolutamente nada parecido com o que a gente está vivendo hoje. Então, a gente não tem onde nos apoiar para tomar como referência e utilizar práticas que deram certo no passado no presente. Desde que a escola foi criada, desde que surgiram as primeiras escolas religiosas, elas se compunham do quê? De um professor ali na frente, pode ser até um professor embaixo de uma árvore com alunos sentados embaixo da sombra. Mas sempre o professor como sendo a pessoa responsável pelos alunos. Olha que coisa louca. O professor sempre foi o responsável pelos alunos. E nesse ambiente que a gente está vivendo agora, o professor deixa de ser o responsável. Ele não é mais o responsável pelos alunos, ele não tem mais o poder de controle dos alunos.
Esse poder de controle dos alunos, de responsabilidade, ficou com a família. Na verdade, a família, ela tem que assumir isso. Agora, uma coisa é ela ter que assumir, outra coisa é ela realmente assumir. E a gente sabe que a maioria das famílias não estão querendo assumir esse lado aí. Mas as dores que cada um tá vivendo, é importante a gente entender para a gente conseguir interrelacionar esses aspectos desses atores do ambiente educacional, que hoje não é só mais professor-aluno, hoje é professor, aluno e família. Nós, como professores, a gente começou, na hora que acordamos desse pesadelo, a gente teve que começar a conviver com determinadas coisas que a gente não convivia antes. Pensar em Meet, pensar em Zoom, pensar em fazer aula no PowerPoint, no Jamboard, era algo que, ferramentas que a gente até podia usar uma vez ou outra em aula no projetor, mas não era o coração da aula, né? O coração da aula estava aqui, estava na voz, estava no calor humano, estava no suor, estava nessa relação. E, de repente, acabou tudo isso. De repente, o para copiar, que a gente ficava com tanta raiva, a gente começa a ficar com vontade de escutar de novo, né? Aquela história de não estou entendendo nada era da vontade de voltar a escutar de novo. Por quê? Porque hoje, pelas ondas virtuais, o silêncio, muitas vezes, ele substitui esses momentos aí. E é uma coisa realmente irritante, porque a gente não consegue saber do outro lado o que está acontecendo. Será que ele está entendendo? Quantas vezes eu vi aula de professor perguntar para os alunos, e aí, pessoal, entenderam? E ficar aquele silêncio absoluto. E o professor, muitas vezes, nem todos os alunos ficam com câmera ligada, não consegue nem olhar para a expressão do aluno para ter esse feedback. E a gente está vivendo nesse mundo. É um mundo que a gente teve que nos reinventar da hora para o outro. É verdade esse lado. E é verdade que nós, professores, aqui tem uma dica importantíssima, nós temos que, nesse momento, ter o controle emocional muito apurado. Mas muito apurado. Nós temos que cuidar não só da nossa saúde física, mas também da nossa saúde emocional. Eu sei que nós, professores, estamos vivendo hoje um ambiente de muita pressão, um ambiente de invasão, inclusive, porque nós estamos na nossa casa, um ambiente que está sendo exigido da gente sem uma preparação detalhada, de uma hora para outra, transformar a aula presencial numa aula virtual, numa aula remota, e se a gente não conseguir ter o controle emocional, a gente não vai conseguir realizar o nosso trabalho da melhor maneira. Eu costumo dizer muito aqui para os meus coordenadores, para os meus professores, esse é o momento da gente ter nervos de aço e lágrimas no banho. Mas nós não podemos mostrar essa fragilidade para os alunos. Eles não merecem isso. Eles já têm todos os problemas do mundo. Cabe a nós, como líderes educacionais, por mais que por dentro a gente esteja remoído, por mais que por dentro a gente esteja complicado, nós temos que ser forte, ter nervo de aço, mostrar alto astral nas aulas, mostrar alegria, mostrar que temos esperança que isso vai acabar logo. Não podemos ficar reclamando, lamentando tudo isso. Gente, é assim, vai ser assim, vamos fazer da melhor forma possível que a gente pode fazer agora. Da melhor forma que a gente consegue fazer. Então, a gente não pode ficar nas aulas lamentando e transbordando e tudo mais. Podemos sim no banho, mas na frente dos alunos, nunca. Nunca. Porque esses alunos, por sua vez, eles estão vivendo um momento muito complicado. Se coloca no lugar das crianças. Elas estão isoladas dentro de casa. Pensa na sua infância. O como seria ruim para você se em algum momento, ainda mais quem tem a minha idade, né? Se a gente começar, eu tenho 47 anos, eu lembro da minha infância que o ficar em casa, para mim, o pior castigo que eu poderia ter
dos meus pais, eu preferia não poder sair de casa, não poder ir na rua, não poder ir na esquina, não poder ver meu amigo. Eu lembro da minha infância que, eu não vou contar toda a história, mas foi um momento que eu falsifiquei uma assinatura do meu pai na escola, numa tarefa que eu não tinha feita, e ele falou, Cássio, você vai ficar uma semana sem sair de casa. Eu estava no quarto, terceiro ano do ensino fundamental, e eu falei, pai, me bate. Ele olhou com aquela cara, falei, porque eu preferia apanhar, porque eu apanhava e saía de casa. Agora, imagina as crianças agora, que hoje elas, além de ter uma realidade diferente da realidade que a gente tinha na nossa época, porque na nossa época a gente tinha uma realidade que era aquela realidade do convívio social na escola e também o convívio social no bairro, na vila. A gente saía de casa. As crianças hoje não. Por uma questão de segurança, muitos pais não deixam a criança, só vai para a escola e volta, fica com medo de deixar a criança brincar na rua, ir na esquina, ir no campinho. Quantas crianças conhecem hoje que já jogaram bola no campinho? Pouquíssimas. Coisa que a gente fazia na nossa época. Por quê? Porque hoje o ambiente social da criança é a escola. Imagina como está a cabeça dessa criança quando ela percebe que ela está sendo privada de uma série de coisas que ela fazia na escola, com os amigos. E eu não estou falando da aula também. Por que da aula também? Porque as crianças, os adolescentes, eles veem hoje nos professores exemplos, referências. Eles têm... olha, eu vou falar uma coisa, muita gente aí pode me criticar no chat, não tem problema. Mas isso eu falo com toda certeza. As crianças têm amor pelos professores. Eu tenho filhos gêmeos de 15 anos hoje. A minha filha, Júlia, quando ela tinha 3 anos de idade, num sábado, eu estava brincando com ela num sábado, rolando para um lado, rolando para o outro. Eu lembro que eu levantei ela nos braços assim, e falei assim, Juju, quem você mais ama no mundo? Ela falou, a professora Carolina. Eu queria bater na professora Carolina. Bater. Mas na hora que eu penso e refleti de novo, eu falei, não tem como competir com a professora. Ela é que está todo dia dando atenção para minha filha, ela que todo dia está dando carinho, enquanto eu chego cansado do trabalho todo dia em casa e não dou bola para ela. Imagina como está a cabeça dessa criança sem ter essas referências que são os professores, quanto mais não ter os amigos, não ter a convivência social tão importante nessa fase da vida da criança. Os pais, pelo seu lado, os pais eles estão num momento muito crítico. Tudo bem que tem exceções, mas a grande maioria dos pais não. Primeiro, eles estão preocupados com a questão financeira. Muitos pais perderam o emprego, muitos pais tiveram redução de salário, muitos pais estão preocupados com como que vão sustentar a família. Os pais ficam assistindo a Globo News o dia inteiro para ver como está a pandemia, que horas vai acabar, que horas vai voltar, que horas vai voltar ao normal. Eles se veem, tanto o pai quanto a mãe, se veem num momento de tristeza, um momento que eles não queriam para os filhos, um momento de incerteza, um momento de medo, e ao mesmo tempo ele tem que dar atenção para o filho numa aula online. Gente, não dá para a gente falar que eles estão errados. Não é questão agora de certo ou errado. É questão do momento que eles estão vivendo. A gente tem que fazer o máximo possível para ser empáticos com eles nesse aspecto, para a gente incentivar ao máximo a participação dos pais nas aulas online, do acompanhamento do filho, mas não dá para a gente exigir isso deles. Eles também estão vivendo um momento de exceção. O fato é que, pouco a pouco, a gente tem que conseguir pensar naquilo que é mais importante de todo esse processo. E o que é mais importante em todo esse processo? O aluno, a criança. E a gente precisa conseguir firmar
com a família uma parceria, mas a gente não pode deixar que as funções sejam misturadas. Nós não podemos, como professores, ter atitude de pais. Mas a gente não pode também querer exigir da família a atitude de professor. Coisas que, repare, a gente falava muito quando tudo era normal, né? Quando a gente vivia num ambiente normal, a gente escutava muito aquela situação. A família tem o papel dela e nós temos o nosso papel. A gente não pode deixar, nesse momento, as coisas se misturarem. Nós não podemos fazer, a gente falava lá naquela época, né, que a família tem a responsabilidade da educação moral e nós temos a responsabilidade da instrução. Nesse momento, a gente também não pode inverter o papel. A gente não pode agora exigir da família que ela tenha o papel de instrução, porque esse é o papel do professor. E o professor ele precisa assumir esse papel. Quando a família começa a enxergar no professor essa importância, e isso está acontecendo, isso que é bacana. As famílias estão vendo quanto é complicado, quanto ser professor não é para qualquer um, o quanto é difícil tentar substituir um professor. Finalmente, a profissão nossa está sendo valorizada pelas famílias. Esse é o lado bom, o lado cheio do copo, a grande virtude que essa pandemia vai deixar. Nós, professores, vamos ser mais respeitados. E é nesse momento também que nós precisamos nos dar a esse respeito. É nossa função passar a instrução, o conteúdo e tudo mais. E quanto mais a gente mostra isso para a família, mais a gente consegue trazê-la para o nosso lado. Trazê-la para o nosso lado. Quanto mais a gente joga a responsabilidade para ela, mais ela se afasta. Então a gente precisa trazer que a responsabilidade é nossa. Porém, o controle, lembra que eu falei lá no começo? Antes o controle na aula presencial era do professor. Agora o controle é responsabilidade da família. A verdade é que a gente viu na história o nascimento de uma nova sala de aula. Uma nova sala de aula que a gente está vivendo agora, e essa é uma nova sala de aula que ela não acaba mais. O novo mundo começou a existir. Esse tipo de ensino pode lá na frente, pós-pandemia, e vai acontecer, de voltar ao ensino presencial, mas nós não vamos mais deixar de lado o ensino remoto. Vai se transformar o ensino remoto, que era emergencial, ele vai se transformar no ensino remoto intencional. Lá no futuro, a gente vai perceber que a questão de detalhes, de conteúdo, eles vão cada vez mais migrar para o ambiente virtual e vai sobrar até mais tempo para a gente trabalhar presencialmente habilidades que antes o excesso de conteúdo não deixava a gente trabalhar. Tal como o trabalho em equipe, a convivência, a resiliência, habilidades que o futuro vai exigir dos alunos. Fazer projetos com sala de aula invertida. Quer dizer, nós vamos ter mais tempo, mas isso vai ter uma migração, parte para essa nova sala de aula. Agora, a gente precisa entender como funciona essa nova sala de aula. Com esses 3 meses de experiência que eu já vivi, que eu já convivi com professores, com escolas e tudo mais, uma das coisas que eu consegui perceber muito claramente é que não é a mesma coisa. A grande diferença, quando a gente pensa do lado de aluno, é que o tempo de atenção que o aluno tem numa aula online é bem menor do que o tempo de atenção que o aluno tem numa aula presencial. Olha, eu vou dar a minha opinião aqui, é só uma opinião, mas eu acho que quando a gente faz uma palestra, nós temos que dar nossas opiniões pessoais. Eu acho impossível uma escola de educação infantil
e anos iniciais do ensino fundamental, conseguir manter os alunos por 3, 4 horas na frente de uma tela tendo aula online. É impossível. Eu acredito que na educação infantil é no máximo 1h30 por dia, e ainda é muito. Você pega o Fundamental 1, o tempo máximo que o aluno consegue ficar na tela, numa atenção, consumindo conteúdo, é coisa de 2h30, 2 horas no máximo. A gente consegue um tempo maior com os alunos do ensino médio, aí sim. 3 horas, 3h30, até 4 horas. Mas lá no começo não dá. Não é. E assim, os pais, eles acham que nós estamos sendo, abre aspas, né? Aproveitando da situação, o professor não quer dar aula. Não é que o professor não quer dar aula. A gente quer. O problema é que o aluno não tem condições, pela idade, de acompanhar um tempo de tela tão grande. Porque a aula, como eu disse, a aula é contato, a aula é olhar, a aula é dinâmicas. A aula não é só conteúdo. E o que a gente consegue passar via tela, na maioria das vezes, a maior parte é conteúdo. Então não adianta a gente querer dar uma aula de 4 horas, de 5 horas para educação infantil. Não adianta. Nós temos que criar dinâmicas de relacionamento com atividades que a família pode fazer junto da criança e que o pai tenha condições de fazer. Nós temos que aproveitar essa 1h, 1h30 de aula que a gente tem e que, para orientar também a família, e o pai ele precisa perceber que essa 1 hora de aula é 1 hora de aula que nós estamos dando, não só para a criança, nós estamos dando para a família também. E nós estamos orientando o que a família tem que fazer. Tem uma experiência, que foi uma sugestão do nosso Flavinho, aqui da M, e que eu apliquei aqui na escola, para educação infantil e fundamental 1, que funcionou de uma maneira espetacular. Que foi o quê? Eles têm lá a sua 1 hora, 1h30 de aula todos os dias, ao vivo com o professor. Depois o professor, ele tem semanalmente o que a gente chamou de encontrinho com a professora. Meia hora, 40 minutos por aluno, em que a professora faz um atendimento individualizado. Só ela, a criança e a família. Em que eles discutem como deve ser a dinâmica, que eles discutem como que o pai pode auxiliar, lembrando, não transferindo responsabilidade, mas orientando como o pai pode fazer. Mandando atividades que o pai pode acompanhar, não que o pai tenha que ensinar o filho a fazer. Que ele pode acompanhar o filho fazendo e depois, obviamente, o professor, que é o especialista, faz a avaliação daquilo. Um outro aspecto muito importante, mas muito importante, que nós temos que destacar e temos que ter a consciência disso, é que numa aula online, não é uma aula, ensino remoto emergencial, não é um curso EAD. Eu fico doido quando falam que nós estamos fazendo ensino à distância. Nós não estamos fazendo ensino à distância. Nós estamos fazendo um ensino remoto, que é emergencial. Nesse ensino remoto, eu tenho que ter a sala de aula presencial mais próxima possível no ambiente virtual. Ou seja, nós temos que pensar nesses dois aspectos. Nós temos que pensar no conteúdo e nós também temos que pensar no ambiente de relacionamento. Olha, gente, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora eu vou falar como pai. Eu gosto, sim, acho os professores dos meus filhos espetaculares. Mas se eu tivesse que falar assim, Cássio, me fala em ordem. Qual a principal qualidade dos professores que seus filhos têm? A principal qualidade é a capacidade de relacionamento que eles têm com os meus filhos. Eles conseguem atingir meus filhos de tal forma, nesse relacionamento que eles mantêm com eles, que eu não consigo. Por quê? Porque eles são especialistas nisso. Agora, essa questão do conteúdo e do relacionamento, elas têm que ser bem equalizadas no tempo que você tem de aula. Por quê?
Não dá para a gente pensar no ensino médio, por exemplo, e ficar o tempo inteiro com ações de relacionamento durante a aula virtual, porque senão a gente não cumpre o conteúdo. E depois, lá na frente, o pai vai cobrar, cadê a apostila? Vai querer que a gente reponha a aula de sábado, de domingo, no Natal e tudo mais, né? Mesmo porque os feriados já não existem mais, né? Então vai querer que a gente faça tudo isso. Então o que a gente tem que fazer é equalizar de acordo com a idade. Por exemplo, olha, é só uma questão visual que eu vou mostrar aqui. Eu acho que quando a gente fala de conteúdo, a quantidade de conteúdo numa aula online varia por idade. Eu não estou falando de tempo agora, hein? Eu estou falando dentro do tempo estipulado para a aula, de cada uma dos segmentos do ensino. Você está vendo aqui, desde a educação infantil até o ensino médio. Legal. A educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. Dentro do tempo de aula estipulada, eu acho que lá na educação infantil é 10, 15% de conteúdo. Apenas. O resto do tempo é de relacionamento. Conforme a criança vai ficando mais velha, a gente vai aumentando a quantidade de conteúdo no tempo de aula e diminuindo a quantidade de relacionamento. Então, o gráfico agora ele se inverte. Tá? O gráfico ele vai se inverter. Então, reparem na hora que você compara os dois gráficos. A educação infantil, vamos supor que eu tenho 1 hora de aula. Ela deve ter 15% ali, vamos pensar 15 minutos, 20 minutos de conteúdo no máximo e o resto de ações de relacionamento. No ensino médio é o inverso. Você tem lá, numa aula de 1 hora, você vai ter 45 minutos de conteúdo e 15 de relacionamento, mas sempre o relacionamento tem que estar presente. E esse relacionamento inclui a participação dos alunos, inclui, se for possível, no sistema que a sua escola usa aí de transmissão de aula, você colocar todos os alunos na tela e compartilhar a sua tela para que um veja o outro. Você tem que dar um tempo para que as crianças pequenas, então, elas têm que aparecer na tela. Elas têm que ter oportunidade de falar. O do ensino médio, tudo bem, manda dúvida pelo chat, comenta pelo chat, participa pelo chat ativamente. Agora, as crianças menores, não. Tem que deixar eles aparecerem, tem que deixar eles falarem. Por quê? Porque senão aquilo não passa a ser educação. Vira um entretenimento educacional, como se fosse um programa do Discovery Kids. Não. Eles têm que ser ativos. Senão, cada vez mais, aquela coisa tão importante que é o protagonismo do aluno, ela vai ficando de lado. Quando a gente pensava que a pandemia era coisa aí de 1 mês, ok, 1 mês, não tem problema. Mas não é, já faz 3 meses, vão ter mais 2, 3 meses, 4, talvez até o final do ano. Vai saber. Né? Até quando vai durar isso? Enquanto não tiver uma vacina propriamente dita, vai continuar tendo aula online, mesmo que híbrida, mas vai continuar tendo. E se a gente tirar o protagonismo da criança e do adolescente em uma aula, não dando momentos para ele se relacionar com o professor, não dando momentos para eles expressarem a sua opinião, os seus sentimentos, as suas dúvidas, nós vamos deixar uma lacuna no desenvolvimento educacional deles muito grande. Então, o relacionamento, quando a gente fala de relacionamento, não é um relacionamento de festa, como você deve, está no título aí da nossa palestra. É esse tipo de relacionamento também, de protagonismo do próprio aluno e da própria família, no caso dos mais novos. São Francisco de Assis, independente se você é religioso ou não, tá? Eu sou, mas independente se você é religioso ou não, ele diz uma frase que é muito marcante para esse momento. E essa é uma frase que eu quero que você guarde, printe a tela. Ele disse assim, ó. Ele disse, comece fazendo o necessário. Que foi como nós começamos fazendo lá no começo da pandemia. Fazendo o necessário, aprendendo de uma hora para outra e fazendo o que dava para fazer. Ok. Ele continua. Então, faça o que é possível. E aí a gente começou a fazer
o que era possível fazer. E o possível é o quê? Aproximar ao máximo a aula virtual da aula presencial. E agora nós já estamos, após 90 dias, nós já estamos na terceira fase. Nós estamos na fase que a gente começa a fazer o impossível. E nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar que podemos ir além do possível. E nós somos capazes. Na verdade, a beleza da vida do educador, ao contrário, né? Muita gente fala, mas está muito ruim, mas eu não estou conseguindo. Ao invés de a gente ficar lamentando, vamos pôr o alto astral, vamos levar a moral, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar fazer aquilo que a gente não conseguia fazer antes. Vamos tentar achar novas técnicas. Muita gente fica aí vendo um monte de webinário de como fazer isso, como fazer aquilo. Agora, o como mais valioso está dentro de você. Por quê? Porque é você que conhece os seus alunos. Eu não acredito muito em técnicas padronizadas. Eu acredito muito no talento do professor, na sensibilidade do professor de perceber o que é necessário para aquela turma, para aquele aluno. Nós não podemos tratar aluno como números. Serve para todo mundo, porque são pessoas diferentes, são ambientes diferentes, são sociedades diferentes, principalmente no Brasil, que é tão grande. Quem sabe as melhores estratégias para ter esse momento com o aluno e com a família é você. Você, professor. Com a escola digital, o professor, ele não virou. O que o professor não virou? Você tem uma coisa que me deixa louco, mas louco da vida, é quando eu começo a ler reportagem. Ultimamente a gente lê muito, né? Começa a ler um monte de coisa, fica em casa, então você acorda às 5h40 da manhã e fico lendo tudo que tem na internet relacionado à educação, e tem gente que pega e escreve que o professor virou youtuber. Não, o professor, ele não virou youtuber. E não tem uma mínima intenção de virar youtuber. Pode ser que tenha um ou outro professor que tenha canal no YouTube, bacana, mas a profissão de educação, propriamente dita, o que nós estamos fazendo agora, não é um trabalho de youtuber. Nós não estamos buscando seguidores. Nós estamos buscando educar. Nós estamos buscando utilizar as ferramentas que nós temos hoje para conseguir educar e para conseguir levar instrução, relacionamento, conhecimento para construir futuros. Está muito longe de ser um youtuber. Como também quando falam que o professor agora é apresentador de jornal. Né? O professor fica sentado na cadeira dele dando notícias que são os conteúdos. Não. Não, mesmo porque se fosse assim, era melhor ele pegar aí essas aulas gratuitas que tem aí na internet e ver. Não, o professor não está fazendo isso. O professor, ele está dando aquela aula dele, é isso que a família tem que entender, para aquela turma. E a gente sabe, como professor, que a aula que a gente dá para uma turma não é igual à aula que a gente dá para outra. São características e momentos diferentes. Tal como famílias não esperem dos professores, esse é um posicionamento que nós temos que ter, que a gente virou apresentador de live, que é aquele momento que nós vamos contar piada, que nós vamos só alegrar, que nós vamos só fazer festa. Não. O professor não é youtuber, o professor não é apresentador de jornal, o professor não é animador de live. O professor, simplesmente, ele continua fazendo o que ele sempre fez. Ou seja, ele continua sendo professor. Apenas com uma ferramenta diferente. Com todo o seu carisma. E, professor, se você está me ouvindo agora, guarde isso. Você não precisa mudar o seu estilo. Porque o seu estilo é o que fez os alunos se apaixonarem por você. O seu estilo é que fez todos os alunos terem o carinho que têm por você. É o seu carisma que o aluno aprendeu a entender e aprendeu a aprender com ele. Não mude essa característica.
Essa característica é a principal característica para você ter sucesso no relacionamento numa aula online. É você não mudar o seu estilo. É você falar com ele como se ele estivesse do teu lado, como se ele estivesse na sua frente, como se você estivesse olhando para ele. Você é você mesmo. Você só está usando uma ferramenta diferente. Tem um professor aqui na minha escola, se tiver professor aqui da minha escola assistindo, e provavelmente tenha, vai saber o que eu estou falando. Eu tenho um professor aqui que chama Paulo Vita. É um dos professores mais antigos que a gente tem aqui na escola. Antigos, porque ele está desde a inauguração da escola com a gente. E também um dos mais experientes que a gente tem na escola hoje no ensino médio. Quando a gente virou e falou que ele ia ter que dar aula online, ele ficou desesperado. Porque ele falou, olha, eu não sei mexer no computador, eu vou precisar que a minha filha me ajude. Inclusive, no começo, a filha dele até ficava no chat para ele, montando a câmera para ele. E ele falou, não vou conseguir, desse jeito não vai dar certo para mim. O resumo da ópera, ele conseguiu transportar o carisma dele de uma maneira simples, mas de uma maneira muito eficiente. Pra vocês terem uma ideia, hoje, meus filhos que são alunos deles, é um dos professores que eles mais gostam da aula virtual, é do professor Paulo Vita. Eu tomei a liberdade de pegar um pedacinho da aula dele para mostrar para vocês. Olha o que ele fez. Ele pegou, colocou uma luzinha no fundo da janela da casa dele, bem simples, sem grandes pirotecnias e PowerPoint de mesas digitalizadora e tudo mais. E ele está dando a aula dele ali com o seu carisma, com o seu jeito. Eu vou presentear vocês com um pedacinho da aula dele agora. Opa, deu um pau aqui. Muito bem. Então, eu vou fazer movimentos lentos, porque se eu fizer assim, ó, você vê a minha mão toda, então faz de conta que eu estou em câmera lenta, tá vendo, ó? Olha o balanço do professor, vai vendo? Bom, então vamos lá. Vocês podem pensar, mas é difícil decorar essa fórmula. Não é verdade. Porque essa fórmula tem um poeta, Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele faz o poeta do romantismo, não é isso? Ele tem aquele poema, A Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, observem vocês. O seno de A mais D. Você canta. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Olha que espetáculo, cara. E o espetáculo é esse, é a simplicidade, é o carisma, é o olhar dele para os alunos, mesmo através da câmera. E é isso que é o professor. Ele não é o YouTube, ele não é apresentador de jornal, ele é professor. E você tem que continuar sendo você. Você como professor. Eu, particularmente, assisto as aulas dele gravadas, porque senão meus filhos não deixam assistir ao vivo, né? Porque ele me passa uma tranquilidade, ele me passa uma paz no coração que, olha, se eu assisto, imagina os alunos. E é assim que tem que ser. Nós precisamos manter uma parceria com a família. Eu falei um pouco dessa parceria e agora eu vou me aprofundar um pouco mais nesse conceito da parceria indispensável com a família. A grande dúvida que a família tem é se os pais agora devem fazer o papel do professor. E quando os pais perguntam isso, a resposta tem que ser em caixa alta. Não. Não tentem fazer o papel do professor. Acreditem, quando os pais resolvem fazer o papel do professor, eles mais atrapalham do que ajudam, a não ser que o pai for um educador. Não adianta a gente pensar e a gente achar que ser professor é para qualquer um. Não é. Professor, ele é uma profissão especializada. Pensa quanto tempo da sua vida se você se dedicou para isso, o quanto você estudou, o quanto você se esforçou, quantas
perrengues você passou nessa vida para chegar onde você está hoje. Não é um pai de uma hora para outra que vai substituir o professor. Professor, ele tem que ser hoje entendido como pai e visto pela família, como o pai vê o médico da criança. O pai, ele não tenta, numa situação de doença, o pai não tenta resolver sozinho. Pelo menos os mais conscientes não tentam. Levam para um especialista. Em educação, o especialista é o professor. Então, não tente, pai, fazer o papel do professor. Não tente fazer isso. Os pais, eles podem ajudar nesse momento? Podem. Principalmente na tarefa de casa. Agora, como que esses pais podem ajudar na tarefa de casa? E essa orientação que nós temos que passar para as famílias. Essa orientação, quando a gente tem oportunidade, a gente deve conversar com as famílias. Como que eles podem ajudar? Eles podem ajudar no sentido de propiciar, ou seja, de proporcionar as condições para que a tarefa seja realizada. Criando uma rotina para as crianças, criando um ambiente bacana, não tratando a tarefa como obrigação, e sim como incentivo, porque sempre que o pai pega e fala assim, olha, se você não fizer a tarefa hoje, você não vai ganhar o pirulito. Pronto, aquilo lá já virou algo chato. O trabalho que o pai tem que fazer é o trabalho de incentivar fazer. E fazer o filho entender o porquê que ele está fazendo aquilo. E não aquela obrigação, aquela labuta, aquele negócio chato. Agora, o que a gente não pode deixar o pai fazer, de forma alguma, é o ajudar no sentido de fazer para ele. No sentido de prestar aquele socorro. Ai, meu filho não vai mandar a tarefa, eu vou lá e faço para ele. Ai, filho, coitadinho dele, ele tem tanta tarefa para você. Traz aqui que a mãe te ajuda. Aí a mãe pega e faz toda a tarefa para o professor. E aí ela destrói, a família simplesmente destrói todo o processo educacional. Porque a gente sabe, como professor, que para nós é muito mais importante a gente saber onde o aluno está errando do que onde ele está acertando. Agora, se ele acerta tudo porque a mãe fez para ele, nós vamos achar que está tudo bem. E aí, lá na frente, nós vamos ser cobrados, principalmente na volta às aulas. Vai falar, tá vendo? Tem que repor a aula. Aí eu vou pegar para o pai e falar, pai, mas peraí, ó, seu filho aqui, ó, fez todas as tarefas e acertou tudo. Como que eu vou ter que repor a aula? Ele já aprendeu tudo. Não, para que a gente consiga equalizar e saber o que a gente precisa reforçar nas nossas aulas, é importante a família entender que é necessário errar. E para errar, tem uma frase do Jean Piaget que eu acho espetacular. A frase é essa: a inteligência é o que se usa quando não se sabe o que fazer. Se a gente não deixar a criança queimar um pouco de neurônio para tentar fazer a tarefa, ela não vai exercitar a inteligência. Tudo vai ser fácil. E nós estamos vivendo na era das coisas fáceis. Ah, não tem janta? Pega no celular e pede pelo iFood. Ah, não tem carro? Pega o celular e entra no YouTube e chama um Uber. Ah, você não sabe, tem que fazer está com preguiça de fazer um trabalho? Ah, entra na internet no site trabalhosescolares.com.br e pega o trabalho. Quer dizer, quando que o aluno está usando a inteligência dele? Né? Se o pai for fazer a tarefa para o filho, se o pai ficar com dó do filho, está perdendo tempo de fazer tarefa, do pai ficar nervoso com o filho quando ele fica estressado com a tarefa. Quando, na verdade, nós temos que entender o cérebro da criança de uma maneira como a gente entende, olha, eu vou usar até uma comparação boba, mas é essa comparação mesmo, e esse é o trabalho de nós educadores, nós temos que entender como músculo. Como músculo. Você quer ficar mais forte? O que você faz? Você estressa o seu músculo. Você vai levando ele até o estresse, até o limite, sem deixar romper, mas até o limite. E aí seu músculo desenvolve. E o cérebro funciona da mesma maneira.
Se a gente não desafiar a criança, se a gente não deixar ela pensar, se a gente não deixar ela perder tempo, se a gente não deixar ela buscar solução, se a gente não deixar ela ir atrás, ela vai achar que tudo vem pronto na vida. E a vida não é assim. Nós temos que deixar ela exercitar a inteligência. Por isso, é importante nós, como educadores, recebermos, inclusive, e entendermos onde eles estão errando. Os pais não precisam ficar com medo de mandar a tarefa errada. O que o professor quer é isso. Se o aluno faz a tarefa e ele erra, é um indicativo excelente para o professor. Excelente para o professor. Então, o erro faz parte do processo educacional. Esse é outro ponto que, quando o pai entende, ele começa a respeitar mais, ele começa a entender mais o trabalho do professor e o relacionamento do professor com a família vai melhorando a cada dia. Mas ele primeiro precisa entender isso. Que o erro não é demérito. Que o erro não é que o professor é ruim. Que o erro faz parte do processo educacional. E que é importante para o professor enxergar esses erros. Só assim, só através de dados, de erros, a gente consegue ir melhorando a nossa aula e adaptando a nossa aula para aquela turma, para aquele aluno. Resumindo, o aluno ele tem que fazer a tarefa. Sim, ninguém está falando para o pai ficar de fora disso. Mas o pai não deve fazer por ele. O pai deve criar todas as condições, a rotina, observar, acompanhar e, principalmente, pais. Se eu tivesse que falar com o pai, eu falaria desse jeito. Falaria, pai, valorize a tarefa, valorize o professor, valorize a aula. Porque se o pai não valoriza, como que uma criança vai valorizar? E como nós vamos fazer se nós não estamos presencialmente com eles? Essa parceria que nós temos que estar junto. É fácil? Não é. Vai ser fácil? Não vai. Mas nós temos que começar por um caminho. Lembra? Nervos de aço, lágrimas no banho. Outro aspecto, esse é complicado, é que a novidade das aulas online já passou. Tudo aquilo que lá no começo a gente aceitava de uma maneira, os pais, a família, a sociedade, aceitavam de uma maneira tranquila, agora não aceitam mais, porque não é mais a novidade, não é mais o tapa-buraco. Isso virou a rotina. A rotina são as aulas online. Epa, peraí, as aulas online não são mais novidade. E nós, como professores, temos que olhar para esse EPA. EPA no sentido de atenção. Nós estamos vivendo esse momento EPA. E nesse momento EPA, pegando as 3 siglas, as 3 letras da palavra EPA, elas nos servem para a gente guardar bem. Quais são as nossas metas? A primeira meta é engajar o estudante, conseguir a participação dos alunos nas nossas aulas online. Não é a participação de ligar o computador e estar presente, é a participação ativa. Lembra lá atrás que eu falei na palestra ainda hoje sobre conteúdo e relacionamento? Estou falando da área relacionamento. Então nós precisamos conseguir essa participação dele, esse engajamento dele. O segundo ponto, a segunda letra do EPA, o P é pesquisar. A gente precisa conseguir feedback do nosso trabalho. Então, muitas vezes é importante a gente pedir para um amigo professor, para um coordenador, acompanhar a nossa aula. A gente não tem uma experiência anterior, repito, é novidade. Então, a gente tem que ter a humildade de pedir e aceitar o feedback. Quem está de fora, muitas vezes, consegue enxergar melhor aquilo que nós não estamos enxergando. E, às vezes, um toquezinho, às vezes, um detalhezinho muda completamente a característica da sua aula. Então, peça para outros professores, peça para os seus amigos. Vai pedir para o inimigo, né? Se pedir para o inimigo, ele só vai criticar críticas desconstrutivas. Peça para o seu amigo, que é honesto com você, que você confie, e que tenha a liberdade de fazer críticas construtivas, para assistir a sua aula, para te auxiliar. E, por fim, e esse ponto é mais difícil, é o A de avaliar.
A gente tem que dar um jeito de avaliar o aprendizado dos alunos. Será que eles estão aprendendo mesmo? Como você vai saber? Não tem prova. Ah, não, Cássio, a gente faz prova e tudo mais. Faz. Mas hoje é assim, né? Hoje, na hora que a gente pensa em fazer prova online, nosso maior inimigo é um negócio chamado WhatsApp. Por quê? Por mais que a gente deixe a câmera ligada, faz isso, faz aquilo, embaralha a questão, a tecnologia, nós não estamos do lado do aluno. Então tem essa cola virtual, como sempre teve. Então nós temos que utilizar da capacidade que nós temos de influenciar os alunos. Nós precisamos passar para eles que, para esse momento, a nota é o que menos importa. A nota da prova, olha, se for possível na sua escola, até dê prova sem valer nota. Para quê? Para você conseguir avaliar e ter o feedback se realmente está funcionando a sua estratégia. Se realmente está funcionando a maneira que você está dando aula, que você está se relacionando com esses alunos. A verdade é que, se a gente não fizer isso, vai chegar uma hora que vai ficar uma lacuna, e chega uma hora que a vida cobra. Chega uma hora, lá na frente, que nós vamos ver que, de repente, a gente poderia ter feito diferente para os nossos alunos. Agora, para não esperar chegar essa hora em que a vida vai cobrar, nós precisamos avaliar o momento. De novo, é fácil? Não é. Nós precisamos conseguir avaliar. Nós não podemos ficar nessa angústia de que será que eles estão aprendendo? Nós vamos dar um jeito nisso. De novo, nem que for para dar prova ou para fazer várias questões durante a aula online, para a gente ter esse feedback do aluno. Eu acabei de ver aqui no chat a Rita Carmen, ela escreveu a palavra sensibilizar. E Rita, perfeito, obrigado de você ter escrito essa palavra aqui. Eu não estou conseguindo acompanhar todas as mensagens do chat, mas essa eu consegui. Ela usou sensibilizar os alunos. E é verdade, ela está certa, Rita. Quando ela falou, ela escreveu, na verdade, né? Nós precisamos sensibilizar. Ah, Cássio, mas é difícil sensibilizar? É. Não é fácil. Mas temos que tentar sensibilizar os alunos e entender, fazer com que eles entendam que, de novo, o erro deles é muito importante para nós nesse momento. Porque nós queremos o melhor para eles. Então, esse trabalho de sensibilização. E para a gente encaminhar para a nossa reta final do nosso encontro de hoje, eu queria falar um pouco sobre o mapa da empatia. O mapa da empatia, ele é uma técnica, foi criado por uma consultoria, e ele é utilizado muito na parte de marketing, quando você quer criar uma um personagem, né, que representa a média dos seus consumidores. Mas eu queria pegar esse mapa da empatia, que é essa técnica usada aí em vendas, no comercial e tudo mais, e transportar para a educação. Eu acho que chegou a hora de nós, educadores, juntos, esse é um trabalho em equipe. E o bacana de fazer em equipe. E até um motivo para a gente nos reunir, né, virtualmente, né, pegar os professores da escola, o importante é que não misturar professores, né, do infantil junto com o infantil, fundamental junto com o fundamental e médio com o médio. E fazer um exercício de tentar entender como é e como está sendo a vida do aluno nesse momento. Mas de qual aluno? Não, é de um aluno fictício, mas que representa a média dos alunos que nós temos na nossa sala, no nosso segmento. O mapa da empatia, essa técnica, ele funciona da seguinte maneira. E essa é a minha sugestão, e dá para você fazer através de uma reunião online, via Meet, via Zoom e tudo mais. Ela possui esses quadros que você está vendo aí. Cada quadro, ele incita você e seu grupo a fazer uma reflexão.
E no centro desse quadro está esse aluno, que é o aluno que representa a média dos alunos, ou o raciocínio, ou a persona, ou o personagem que representa a totalidade dos alunos que você tem. E essa é um exercício de reflexão, mas um exercício de reflexão que ajuda muito. O primeiro ponto é a discussão do que esse aluno está vendo no momento. O que está passando nos olhos dela, além da aula online? É totalmente diferente do que acontecia antes da pandemia. Por isso que esse exercício é muito legal agora. Discutam, o que ela está vendo? Ela vê o jornal, ela vê a notícia da pandemia, ela vê a aula online, ela vê o pai brigando com a mãe. Enfim, o que ela está vendo no dia a dia? Ela está só vendo o WhatsApp, só está vendo o Facebook, varia de idade para idade. Nesse segundo quadro aqui, é o que ela está ouvindo. Quer dizer, o que está chegando nos ouvidos dela em termos de informação. Quais as informações que estão chegando no dia a dia dela? O terceiro quadro é esse daqui. É a gente tentar fazer esse exercício de empatia mesmo. E empatia não é só se colocar no lugar dele. É tentar ver o mundo, escutar o mundo com os ouvidos e com os olhos dela. Por isso que as duas primeiras perguntas é o que ela está vendo, o que ela está ouvindo. Porque apenas você conseguindo entender o que ela está vendo, o que ela está ouvindo, você consegue enxergar o mundo como se fosse ela e tentar supor o que ela está pensando e o que ela está sentindo. O quarto quadro é você tentar responder essas duas perguntas. O que ela está fazendo? Como é a rotina dela? O que está acontecendo na casa? O que ela está falando para os pais? Com quem ela está falando? É só com os pais? É com os amigos? É com os conhecidos? Enfim, o que ela está fazendo e o que ela está falando, para a gente ter uma ideia da vida dela. E os dois últimos quadros, que eu acho os mais importantes, são os últimos a serem preenchidos, quais são as dores da criança nesse momento. Eu falei várias aqui no começo da minha apresentação, mas eu falei dores genéricas, que essas dores elas vão variar de localidade, de escola, de turma. Por isso é importante que os professores de uma mesma turma ou de um mesmo segmento, por exemplo, educação infantil, primeiro e segundo ano, terceiro e quarto, discutam quais são as dores que as crianças estão sentindo. E, por fim, quais são as suas necessidades. Porque aqui está o pulo do gato. Quando a gente consegue atender às necessidades, por mais que seja através das aulas virtuais, por mais que seja através de um computador, durante as nossas aulas. Nós somos a única empresa que está entrando dentro da casa da família. Se a gente consegue entender essas necessidades das crianças e ou apaziguar, ou orientar, ou sensibilizar, ou refletir junto com ela, nós vamos conseguir uma proximidade muito maior, não só com ela, como também com a família dela. A ideia é montar esse mapa e o funcionamento dele é através de post-its. Conforme os professores vão dando as sugestões e respostas, vão sendo colados nesse post-it. Eu sugiro, inclusive, que faça essa dinâmica e que um dos professores monte um quadro desse numa cartolina e conforme na reunião cada um vai falando, ele vai escrevendo e vai colando os post-its, depois tira uma foto e manda para todo mundo. Ou seja, você fez um mapeamento empático daquela criança para a qual você presta os seus serviços. Isso chama mapa da empatia e está na hora da gente fazer. Está na hora porque, de novo, o emergencial não é mais emergencial. O emergencial ele se tornou a própria rotina. E vou terminar com uma reflexão sobre nós. Nós falamos muito dos outros, né? Mas nós temos que também fazer uma reflexão
sobre nós. Né? Qual que é o nosso papel nesse momento? Uma reflexão sobre o nosso trabalho de professor. E eu queria parafrasear, eu digo parafrasear, porque não é exatamente o que ele diz, mas um conceito que é uma teoria, vamos dizer assim, japonês, que chama Ikigai, que não tem um autor, na verdade, foi passado de geração por geração. Mas eu dei uma mudada no Ikigai, eu só usei como uma referência de raciocínio. E eu montei algo próximo do Ikigai, mas trazendo para o momento que nós estamos vivendo agora, né? Para o tempo moderno. Primeiro, nós temos que raciocinar e entender o amor que nós temos por aquilo que nós estamos fazendo. Porque o amor move montanhas. E o amor transmite energia. Pode não acreditar, pode falar assim, mas o amor, ele transmite energia. Quando você está fazendo algo que você ama, algo que você tem prazer, e que você está fazendo com o coração, as pessoas percebem, tanto do seu lado, tanto através de uma tela de internet, como a gente está agora, realmente as pessoas percebem. Se você ama o que faz, e além de amar o que faz, você é bom naquilo que você faz, e eu tenho certeza que senão você não estaria aqui. Nesse dia, nessa quarta-feira, nesse tempão aqui junto comigo. Né? Se você ama aquilo que você está fazendo como educador, e você é bom em educar, isso daí, sem dúvida, é uma paixão. Isso é apaixonante. Isso a gente não consegue largar mais. Veja bem, eu sou engenheiro mecânico. Me formei na USP aqui em São Carlos. Nunca trabalhei com engenharia mecânica. Por quê? Porque no meu primeiro ano de faculdade, final do primeiro ano de faculdade, eu comecei a dar aula num cursinho da própria universidade. E o bichinho da educação, entrou em mim, percebi que eu amava aquilo, que eu era bom em fazer aquilo se tornou uma paixão, e a engenharia, ela se tornou só um diploma para eu dar de presente para o meu pai, porque minha paixão mesmo estava na educação, tal como a de vocês. Agora, olha que bacana, nós educadores podemos falar que aquilo que a gente ama fazer, aquilo que a gente é bom em fazer, é aquilo que o mundo precisa que a gente faça. A gente presta um serviço para o mundo. A gente constrói sonhos, a gente realiza sonhos, a gente traça futuros, a gente ensina escolhas, a gente orienta, a gente sensibiliza. E essa é a nossa missão. É a nossa missão de educador. Quando a gente chegar lá no final da vida, nós vamos olhar para trás e falar, eu não passei por essa terra em vão. Eu deixei a minha marca aqui. Eu deixei a minha marca porque eu entreguei para o mundo aquilo que ele precisa. E eu entreguei com muito amor e sendo muito bom naquilo que eu estou fazendo. Mas, se além de tudo isso, você é capaz, como já mostrou que de se reinventar, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, até com a escola fechada, você está conseguindo ainda se reinventar e educar os seus alunos e transmitir aquilo que você ama fazer, além de paixão e missão, você tem outras duas coisas. Primeiro, você tem talento. Só talento não é algo, não, eu não acredito que é algo que você nasce com ele, não. Talento é você conseguir reinventar aquilo que você já é bom. Aquilo que você já sabe fazer, se você reinventa, esse é o seu talento. O talento, ele subentende-se mudança constante, reinvenções constantes. Seja na música, seja na arte, seja na educação. O talento é quando você pega aquilo que você é bom e reinventa aquele talento. Senão, você só vira um repetidor. Quem é só bom é só repetidor. Agora, o bom que se reinventa é o talentoso. E esse talento você tem. Agora, se além de você se reinventar, aquilo que você está se reinventando,
está fazendo bem para o mundo, é o que o mundo está exigindo, é o que o mundo está precisando agora. Além do talento, você tem ousadia para fazer. A ousadia é o que move o mundo. A ousadia é o que traz a inovação. A ousadia é o que traz o progresso. Agora, se você tem tudo isso, se você, e é o que você é hoje, se você ama o que você está fazendo, se você é bom no que você está fazendo, se o mundo está precisando disso e você está conseguindo se adaptar e se reinventar, mesmo nesse novo mundo, aqui no centro, você é uma pessoa transformadora da sociedade. Pessoas transformadoras da sociedade, pessoas que deixam suas marcas, pessoas que não passam na vida no sentido de deixa a vida me levar, são pessoas que deixam suas marcas, que transformam a sociedade, que fazem com que a sociedade a cada dia seja uma sociedade melhor. Mas é bem pouquinho, Cássio, mas é de pouquinho em pouquinho que a gente evolui como humanos. É de pouquinho em pouquinho que a gente evolui como sociedade. E se não tiver a gente fazendo esse trabalho de transformação, a gente estaria, se não fosse nós educadores, a gente estaria ainda lá no século XX, na melhor das hipóteses, atualmente. Ou seja, tire o print da tela agora. Tire o print dessa tela. Guarde essa tela com você. E sempre que você estiver desanimado, e acontece, né? Falo para minha esposa, às vezes tem dia que a gente acorda num sentimento de depressão, de momento, de nervosismo. Olha para essa tela. Olhe para essa tela e lembre, nervos de aço, lágrimas no banho. Porque o que nós estamos fazendo agora é transformando a sociedade. E para a gente terminar, eu queria mostrar aqui um momento que já aconteceu várias vezes na nossa vida, mas que atualmente é um momento que, da forma como é hoje, ele nunca foi tão esperado. E esse momento vai acontecer. Esse é o momento que nós estamos rezando, que nós estamos esperando. Não sei quando, se alguém me fizer essa pergunta, mas ele vai acontecer. Isso chama esperança. Esse momento é o momento de reabertura das escolas. Ela vai reabrir. Nós vamos voltar. E nós vamos voltar muito mais fortes do que no momento em que ela foi fechada. Nós vamos voltar melhores. Nós vamos voltar num degrau a mais do que quando ela foi fechada. Bom, gente, esse era o meu recado para vocês hoje. Eu estou deixando aí, o Nenê vai pôr na tela agora, estou deixando aí o meu Facebook para vocês, caso vocês queiram me acompanhar no Facebook, trocar ideias, trocar informações. A gente sempre está à disposição e querendo conversar, principalmente sobre educação, que é a nossa paixão que a gente tem. Átila, você está online aí? Cássio, online, atento, espetacular essa palestra. Nós batemos todos os recordes possíveis de chat, é impossível, você não tem noção de tanta mensagem que está chegando, principalmente, o Cássio, que o Chico está banando a mão ali, que eu acho que ele quer entrar também ali, ele tava... Cássio, várias escolas, Cássio, falaram o seguinte, que santo de casa não faz milagre. Então, é muito difícil os pais escutarem as escolas, que era muito importante ter uma palestra dessa que fosse para os pais poderem escutar tudo que você está falando. Muitas escolas colocaram isso. Se as escolas acham que eu sou capaz de falar em nome delas, eu me coloco à disposição, sim, Átila. Eu tenho uma sugestão, posso falar? Pode falar, Chico. Cassiel, primeiro,
Show de bola, cara, assim, como você falou, é impressionante, e eu estou vendo os comentários no painel aqui, é muito emocionante ver o resultado de um trabalho, como eu disse no início, feito com paixão, né? Então, queria te cumprimentar, agradecer não, porque a gente está junto faz tanto tempo, né, e a gente viveu um momento desse tão difícil, e você emocionar e fazer a coisa acontecer do jeito que você fez é um super privilégio estar na mesma tela que você e no mesmo lugar com você. Então, eu acho que a gente podia, essa ideia eu estava pensando nisso, que bom que alguém falou. A gente tem uma data prevista para daqui exatamente a 2 semanas, que é a data de 1 de julho, que a gente tem uma data reservada para os pais. Se você topar, fica já agendado a gente fazer uma versão para os pais, e aí as escolas já podem começar a se organizar para divulgar, a gente solta já o material essa semana, porque divulgar para os pais é num outro time, né? Então, coloquem aí no chat, vale a pena levar a Cassião para os pais no dia 1 de julho, ele já topou aí, acho que você está topado, né? Ainda mais porque eu vou ter tempo para me preparar. Claro, você tem 15 dias, tá certo? 15 dias que para você eu sei que é um século na sua velocidade. Né? Eu só fiquei com inveja dos desenhos que você está fazendo nos seus PowerPoints agora, entendeu? Que é genial. Cássio, parabéns, cara, você arrebentou. O Átila vai ler as perguntas. De coração, me emocionei aqui com o final, porque quando a gente fala de transformação e a gente está vivendo isso, e esse momento de voltar, né, quando a gente vê agora USP, Unesp, Unicamp dizendo que só volta em 2021, é muito complicado, mas a gente vai voltar, como você falou, vai voltar e vamos voltar melhor. Parabéns, sucesso total e muito obrigado por ter propiciado isso pelo menos para mim, e eu vi no chat aí para todo mundo, tá bom? Beijo grande, meu irmão. Então. Oi? Eu tive bons professores. E você é mosca branca, eu sempre disse a eles, o chat aqui, eu sempre falei para ele, vocês que estão nos assistindo, e nós somos assim, a gente fala o que a gente pensa, dá o jeito que a gente quer, eu sempre disse para ele, é mosca branca, é professor, é pai, é engenheiro, é físico e é louco no sentido de pegar esses vídeos e fazer sozinho, fazer porque ele é apaixonado pelo que faz. Então, super privilégio estar nessa tela. Obrigado, Cassião. Termina aí que você o acha, tá bom? Beijo grande. Vai lá, meu irmão Átila. Cassião, perfeito, os pais vão amar. Já tem gente escrevendo assim, ansioso, já estamos aguardando ansiosamente pela live, então está aprovado, está aprovadíssimo. Para você ter uma ideia, nós já recebemos no nosso painel lá mais de 200 mensagens, todo mundo elogiando, todo mundo te dando parabéns, excelente, um gás para nós, todo mundo colocando, várias pessoas colocaram isso, que foi de uma importância gigante essa sua palestra para dar ânimo para os professores. Estou tentando ler tudo que está chegando aqui, Cássio. Página no Instagram. A minha página no Instagram, ela é Cássio I Mori. Então tem o I no meio do Cássio e do Mori, que é Cássio Inarelli Mori. Cássio Mori, eu perdi a senha da conta. Eu vi Então é Cássio I Mori. Tem gente colocando pessoal de Caxambu, Minas Gerais. Não tem como falar em educação sem falar de amor. A palestra foi sensacional, me levou às lágrimas. Eu já tem mais de 10 páginas, Cássio, para você ter uma ideia de espetacular. Obrigado por esse carinho e tamanho talento. Parabéns. Pessoal de Volta Redonda também te dando parabéns. Cássio, admiro sua garra, é demais. A energia que você transmite. Parabéns, pessoal da Escola Paulista de São Paulo. Você é inspirador, excelente palestra. Eu estou voltando aqui para ver se tem alguma pergunta, senão eu vou salvar esse chat, Cássio, e depois eu mando ele para você, para a gente poder responder para as pessoas, tá bom? Respondo com o maior prazer, 1 a 1, viu, Átila? Pode ficar tranquilo. Tá bom. Então é isso, como está todo mundo colocando no chat, parabéns, sensacional, maravilhoso, então eu vou deixar para mandar para você as perguntas, eu vou selecionar aqui, tem um aqui de Paracatu, do Colégio Soma, estou encantada com tamanha maravilha, que fala espetacular, quanta sabedoria e leveza para nos falar coisas que precisamos ouvir nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Estou sem palavras para agradecer esse presente que estamos recebendo hoje.
Educação e afeto. Vamos fazer chorar aqui, Átila. Para com isso. E eu já não estou conseguindo nem ler direito, cara. Educação e afeto é tudo que os educadores precisam praticar hoje. Palavras de ordem: talento, reinvenção, carisma, ousadia, inovação e progresso. Lindo ouvir que o mundo precisa disto. Evolução, transformação. Obrigado, obrigado, obrigada. Putz. É forte, né? É, dureza. Eu vou deixar para salvar, porque eu não vou conseguir ler todas não, Cássio. É emocionante mesmo. Tá bom, gente. Muito obrigado. Eu não pude acompanhar o chat, porque o Átila sabe que quando a gente está apresentando, a gente só vê a nossa tela, a gente não consegue ver o chat ao mesmo tempo, e eu estava muito concentrado nisso, mas eu vou ler todas as mensagens que vocês enviaram. Cada uma que for pergunta, que for dúvida, nós temos o e-mail das pessoas, nós vamos responder e nós vamos manter isso. Eu vou começar a me preparar para essa palestra para pais, vou começar a pesquisar, vou começar a me organizar as ideias, para que a gente consiga fazer isso da melhor maneira que eu consigo e que eu posso fazer. Nesse final agora da nossa live, depois de 1h30, eu queria desejar a vocês muita saúde, muito amor para todos que você tem próximo, para as pessoas que você gosta, para as pessoas do seu convívio. E que, finalmente, vou repetir a frase que eu falei 2 vezes na apresentação, vou falar a terceira. Nervos de aço, lágrimas no banho e atitudes rápidas e assertivas. É isso que a sociedade precisa de você. Então, que você continue sendo protagonista desse processo de evolução da nossa sociedade. Não estamos vivendo, eu não quero e não gosto de encarar esse momento como um momento de tristeza, de fundo do poço, não. Não. Se Deus nos colocou nessa situação, tem um motivo. E o motivo que nós estamos nessa situação, eu quero acreditar que é um motivo para o progresso nosso como ser humano, como educador, como profissional. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade. Valeu.